Olá, boa tarde. O Jornal Nossa Senhora dos Remédios já está começando. Imagine uma barreira que se estende por quilômetros, separando comunidades e impactando a vida de milhões de pessoas. Essa é a realidade do Muro de Cisjordânia, um tema complexo que exploraremos a seguir. Bom, para começar, quero deixar claro que essa reportagem é um modelo de entrevistas com nossos especialistas. Vamos começar com a especialista Sofia. Olá, Sofia, como vai? Muito obrigado por comparecer à entrevista. Bem, nós queremos que você explique um pouco para nós sobre o que é o muro, especialmente o Muro da Cisjordânia. Olá, boa tarde, agradeço o convite de estar aqui. E antes da gente falar sobre o Muro da Cisjordânia, a gente tem que primeiro entender o que seria o muro. O muro é basicamente uma barreira física que ele tem como objetivo separar um território do outro, para que a gente geralmente para fazer fronteira. Um exemplo que a gente pode dar aqui é o próprio Estados Unidos e México, que tem uma fronteira entre eles para poder dividir um país do outro. E o muro também pode ser construído com o objetivo de evitar com que pessoas entrem no território. E esse, inclusive, é o próprio caso da Cisjordânia. O muro da Cisjordânia ele foi construído inicialmente pelos israelenses para evitar com que homens-bombas palestinos entrassem no território de Israel. E esse muro da Cisjordânia ele é composto por cercas, arame farpado, valas e sensores que detectam caso alguém entre no território. E essa questão do muro de Cisjordânia é uma coisa bem complicada, porque é um conflito que ele não é um conflito recente, é um conflito que vem acontecendo há muito, muito, muito tempo. O conflito entre Israel e Palestina é uma coisa que já vem acontecendo já faz muito tempo. Então, esse muro ele foi exatamente construído por conta desse conflito que já vem acontecendo há bastante tempo, muito tempo atrás mesmo, exatamente para poder evitar exatamente com o objetivo de evitar para poder evitar com que palestinos entrem no território de Israel. Né? Bem, agora vamos falar com a especialista Lívia, que irá explicar um pouco sobre o muro ser construído. É com você, Lívia. O governo adotou o plano como uma medida fundamental para evitar a entrada de homens-bombas de palestinos em Israel, que tinham como alvo a população do país. A resistência inicial do governo em erguer a barreira pode ser atribuída à hesitação de vários ministros mais rígidos, que temiam que a estrutura fosse interpretada como uma futura demarcação entre Israel e os palestinos. E, além disso, eles receavam sobre os assentamentos judaicos nos territórios já ocupados que acabassem ficando fora. O muro foi construído em 2002 e trata-se de uma estrutura que percorre 700 quilômetros, composta por muros e cercas de arames farpados, e também de uma barreira dotada de sensores eletrônicos para as autoridades saberem caso alguém pise na área. A Cisjordânia é um território palestino que fica entre Jerusalém e Jordânia, sendo um dos maiores territórios pertencentes à Palestina. O seu status foi parcialmente definido com o Acordo de Oslo em 1993, que divide o território em 3 áreas que são controladas pela autoridade palestina. A construção da barreira gerou reações significativas na comunidade internacional. Em 2003, a Assembleia Geral da ONU aprovou a solicitação exigindo a suspensão imediata da construção, considerando-a ilegal diante ao direito internacional e solicitando a remoção das partes já construídas. E em 2004, a Corte Internacional de Justiça emitiu um parecer consultivo afirmando que a construção e o seu regime associado violavam o direito internacional, assim pedindo para Israel cessar a construção e desmantelar as partes já edificadas. Adicionalmente, em 2009, os palestinos e os estrangeiros eles derrubaram uma parte da barreira em protesto
destacando a contínua oposição à sua existência. Obrigado, Lívia, pela sua entrevista. Agora vamos falar com a Rebeca, que irá falar sobre qual a relação que a Segunda Intifada tem com o muro. Boa tarde, Rebeca. O que tem a dizer sobre isso? Bom, a operação militar israelense chamada de Muralha de Ferro resultou em muitos mortos e feridos. Feridas extremamente graves e feias, viu? Não queira nem imaginar. Porque não é muito bom imaginar isso, não. Bom, com o governo israelense alegando que o foco é terroristas da cidade de Jenin, extremistas no governo de Netanyahu, como Bezalel, que defende a anexão de Cisjordânia, e o impacto do retorno de Donald Trump. O retorno dele foi uma polêmica muito grande, porque muitas pessoas gostaram e muitas pessoas não, né? E também tá rolando vários boatos que não vem ao caso, porque, né, o vídeo não é sobre política agora. Bom, e ele é o presidente dos Estados Unidos, né? Pra quem não sabe, eu espero que todo mundo saiba, né? Pelo amor de Deus. E quem não sabe tá sem internet. Bom, além disso, o conflito mais amplo entre Israel e Hamas, que começou em outubro de 2023 e se estendeu aos terroristas envolvendo o Hezbollah e o Houthis, e o cessar-fogo em Gaza e as negociações em andamento. As negociações estavam em andamento para a troca de reféns e prisioneiros, certo? Voltei! Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as justificativas e as críticas. Bom, a muralha ela começou a ser construída em 2002, no governo do primeiro-ministro de Aaron Shire, para evitar a inflamação de terroristas suicidas palestinos em Israel. Além disso, também ajudava no controle de fronteiras. A iniciativa recebeu muitas críticas de grupos internacionais, que consideram o muro como um símbolo de segregação. Ou seja, a operação separação ou afastamento pessoas ou famílias, uma pessoa só ou a família, a cambada todinha da família. O Tribunal Internacional da Justiça declarou ilegal em 2004, pois a barreira corta terras palestinas e isola cerca de 450 milhões de pessoas. Agradecemos sua fala, Rebeca. Agora, quem irá falar conosco será a Isabelle, que irá falar sobre um pouco dos impactos do muro. Boa tarde, Isabelle. Eu vou falar sobre a criação dos impactos da criação do muro. Bom, para a Palestina, o muro dificultou o acesso do trabalho de Israel, que afetou negativamente a economia da Cisjordânia, que dependiam da agricultura, do comércio com Israel. Os agricultores palestinos, eles perderam terras férteis e tiveram sua produtividade reduzida. Bom, e o comércio interno também foi prejudicado devido à limitação e à circulação de bens e serviços. Para Israel, o muro reduziu ataques vindos da Cisjordânia, fortalecendo a segurança, incentivando o investimento e o crescimento econômico. No entanto, o custo e a construção da manutenção do muro, eles são muito altos e acaba afetando Israel. Com a criação dos muros veio os impactos que essas pessoas teve. Para as palestinas, a separação física tornou a mobilidade extremamente difícil. Muitos trabalhadores enfrentam longas filas nos postos de controle, dificultando o acesso a empregos, e escolas e hospitais. Comunidades foram divididas e famílias foram separadas. Além disso, a sensação de isolamento aumentou o descontentamento e a frustração da população palestina. Mas para Israel foi diferente, porque o muro eles trouxe mais sensação de segurança, pois reduziu significativamente ataques de grupos militantes. No entanto, as críticas internas sobre seu impacto nas relações diplomáticas e humanitárias. O Muro da Cisjordânia tem um impacto profundo e desigual. Para palestinos,
Eles dificulta a economia e a restrição de liberdade. Mas para Israel é totalmente ao contrário. Aumenta a segurança para eles, mas também gerou críticas internacionais e dificultando o processo da paz. Tá certo então, Isabelle. Muito obrigado pela sua participação. Bem, voltamos a falar com a Sofia, que irá explicar um pouco sobre as relações internacionais e o que as pessoas pensam sobre. Em relação à perspectiva internacional, a ONU chegou a se pronunciar em relação a esse muro. A ONU, ela foi totalmente contra. Ela não foi totalmente contra. Na verdade, não é que ela foi totalmente contra. Como é que eu posso dizer? A opinião dela é totalmente contra esse muro. Exatamente porque pelas leis internacionais, esse muro ele é ilegal, tanto que ele foi construído de maneira ilegal. Só que nas leis israelenses, esse muro ele é visto como algo legal. Só que pelas leis internacionais ele é visto como algo ilegal. E a ONU também chegou a dizer que a barreira ela equivale a um ato ilegal de anexação, exatamente porque Israel construiu o muro, em sua maioria, sem autorização do governo. Então, muito complicado essa questão, esse muro, porque, né, ele literalmente, enfim. Obrigado mais uma vez, Sofia. Bem, agora a gente irá falar com a Marina, que ela vai explicar sobre o que pode se esperar no futuro sobre o muro. É com você, Marina. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Rafael. Muito obrigada pelo convite, para participar do jornal hoje. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E, bom, hoje eu trago 2 pontos bem importantes sobre o conflito, O primeiro deles seria o que irá acontecer no futuro desse conflito entre Cisjordânia e Israel, Também trouxe relatos de testemunhas que moram ali nas 2 regiões, que estavam ali desde o princípio do conflito. Bom, o primeiro dado nos mostra que é considerado ilegal pela Corte Internacional da Justiça um muro que corta o território da Cisjordânia, gerando controvérsias desde o governo de Israel, que implementou esse muro, que construiu esse muro no ano de 2002. E com isso, vale debater um pouco sobre quais serão os próximos passos, sobre a fala que a Corte Internacional da Justiça fez sobre o muro ser considerado ilegal. Bom, o Tribunal de Haia aconselhou a ONU que tomassem as medidas providências, sobre a construção desse muro. Então, o tribunal pediu para que interrompesse a construção dos muros por parte dos israelenses, e que houvesse a indenização dos palestinos, que saíram prejudicados aí com a construção desse muro. Então, mesmo com o veredito final da ONU, os palestinos ainda assim poderiam levar essa causa mais à frente, para o Conselho de Segurança da ONU, que iriam analisar as causas e as consequências da construção desse muro. E como aliado de Israel e um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos tende a vetar projetos de resoluções de problemas do tipo que são solicitados ao Conselho de Segurança da ONU. Então, outra maneira dos palestinos conseguirem a condenação da barreira seria indo até a Assembleia Geral da ONU, onde seria uma derrota moral para os israelenses. Mas, ainda assim, os israelenses não seriam obrigados a seguir a decisão da Corte Internacional da Justiça. Outra coisa que podemos refletir é o que precisa para ter uma paz duradoura entre Israel e Palestina. Então, como consequência, por um lado, os israelenses eles teriam que apoiar um Estado soberano em que os palestinos considerassem, como, por exemplo, o grupo Hamas, acabando ali com o bloqueio na faixa de Gaza e também acabando com os movimentos na Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Porém, desde o ano de 1948, que foi o ano de criação do Estado de Israel, muitas modificações vêm sendo feitas em seu território, principalmente após as guerras contra os Estados Árabes, que os Estados Árabes eles tinham como objetivo anexar territórios de Israel em seu próprio território. A construção de casas israelenses na Cisjordânia e as disputas em Jerusalém vêm piorando o quadro. A comunidade internacional critica com certeza a criação de casas no território da Cisjordânia
e falaram que para resolver esse conflito seria necessário um diálogo e negociação. O jornal Nossa Senhora dos Remédios termina por aqui. Agradeço sua audiência e tenha uma boa tarde. Até mais.